A reforma tributária criou 3 novos tributos. 2 deles, o IBS e a CBS, terão arrecadação gigantesca. O IBS será o maior tributo do Brasil quando estiver com as alíquotas plenas. Mas você sabe quais são os fatos geradores do IBS e do CBS? Afinal, para apurar e recolher esses tributos, será indispensável para as empresas saberem identificar no dia a dia das suas diversas operações aquelas que serão passíveis da incidência do IBS e do CBS. Neste vídeo, eu vou te mostrar aspectos fundamentais desses 2 tributos que foram previstos na Emenda Constitucional 132, que criou a reforma tributária. Olá, esse é o espaço para quem quer se preparar para a reforma tributária, tornando-se referência na área e desta forma conquistando crescimento profissional e reconhecimento financeiro. Aqui você encontra vídeos semanais com muito conteúdo útil e gratuito referente à reforma tributária. Se você precisa desse conteúdo, se inscreva no canal e compartilhe esses vídeos para quem você acha que também precisa. E ative também o sininho para receber em primeira mão as novidades dos próximos vídeos. Esse canal tem muito conteúdo necessário e gratuito para você que trabalha na área. Eu me chamo Luiz Pagano, sou auditor fiscal há quase 20 anos no estado de São Paulo e fui no passado auditor fiscal da Receita Federal. Podem me enviar dúvidas nos comentários, eu sempre abro espaço para os meus inscritos. Vocês podem também me seguir e acompanhar meus artigos no LinkedIn, link na descrição. Agora um disclaimer. Este vídeo é disponibilizado de forma gratuita e foi produzido com base nos dispositivos constitucionais, leis, projetos de lei e demais normas disponíveis no momento de sua gravação, que é novembro de 2024. As informações apresentadas refletem a opinião do autor e têm o objetivo de esclarecer a reforma tributária à luz das normas disponíveis no momento. Estas normas mencionadas podem ser alteradas ou ainda aprovadas de forma diferente no futuro. Então, para você que atua na área, recomendo que você acompanhe todas as atualizações legislativas para obter sempre as informações mais precisas e atualizadas dos novos tributos. A reforma tributária foi a maior mudança nessa área nos últimos 30 anos, desde a promulgação da Constituição Federal. Ela criou 3 novos tributos, o Imposto sobre Bens e Serviços, a CBS, uma contribuição sobre bens e serviços, e o Imposto Seletivo, e programou a extinção de 4 tributos atuais, que são o PIS, COFINS, ICMS e ISS. Isso tudo por intermédio da Emenda Constitucional 132 aprovada em dezembro de 2023. E ela representa uma mudança de aproximadamente 1,2 trilhões que serão arrecadados de forma diversa nos próximos anos. Mas esse vídeo é sobre os fatos geradores do IBS e da CBS, que foram previstos pela Emenda Constitucional 132. O IBS, ele está previsto no artigo 156A, que foi introduzido pela emenda. Lei complementar instituirá o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, de competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios. Bom, no parágrafo 1º, nós temos que ele será norteado pelo princípio na neutralidade e atenderá ao seguinte: incidência, incidirá sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviços. Nós vamos ver nos próximos slides o que significa cada um desses conceitos à luz da reforma tributária. Mas antes, uma ressalva: tudo que nós comentarmos relativo aos fatos geradores do IBS vale da mesma forma para a CBS. Como eu sempre menciono, a reforma tributária trouxe uma grande promoção, vamos assim dizer, de estudo. Quem souber o IBS vai saber tudo da CBS. E por quê? Porque eles são considerados tributos gêmeos. E por que eu falo isso? Porque isso é uma determinação constitucional que foi inserida pelo artigo 149b. Os tributos previstos nos artigos 156A, que é o IBS, e 195.5, que é a CBS, observarão as mesmas regras em relação a fatos geradores, base de cálculo, hipótese de não incidência e sujeitos passivos. Então, sempre que eu falar de fato gerador do IBS ou da CBS, eu vou estar falando da mesma coisa. Agora, vamos aprofundar um pouco no conceito de fato gerador, uma revisada, que está no artigo 114 do Código Tributário Nacional. Esse artigo define o fato gerador da obrigação principal como a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Então, simplesmente olhar para a lei e prever uma situação abstrata que a lei descreve, por exemplo, ser proprietário de um imóvel na área urbana, vender mercadoria em determinadas condições, uma transmissão ocorrida por patrimônio por uma causa mortis, um falecimento
falecimento e ver se no mundo concreto aconteceu essa hipótese abstrata de lei e daí o fato gerador incidiu como um raio e gerou a obrigação tributária. Isso é uma revisãozinha de direito tributário. Agora, o que nós temos que entender no termos operação em termos de IBS? Operações são negócios jurídicos onde ocorre a transmissão de um direito. No caso do ICMS, por exemplo, envolve normalmente a circulação de mercadoria. No caso do IBS e CBS, será qualquer bem material, uso, consumo, fabricação, ativo imobilizado. Mas vai muito além, porque também o conceito de operação é muito mais ampliado, porque pode ocorrer operação com bens imateriais, por exemplo, transmissão ou direito de uso de marcas, patentes e prestação de serviços. Isso nós vamos ver nos próximos slides. Então, em linhas gerais, operação pode ser definida como qualquer negócio jurídico que envolva a transmissão de direito, benefício econômico, licenciamento de uso, aluguel, sobre qualquer tipo de bem com valor econômico. E esse bem pode ser bem materiais ou imateriais. A reforma tributária também trouxe uma amplificação do conceito de operações, né? E essa amplificação está no parágrafo 8º do artigo 156A, introduzido pela reforma. Para fins e disposto nesse artigo, a lei complementar de que trata o caput, né, que é do artigo 156 que a gente leu, poderá estabelecer o conceito de operações com serviços, seu conteúdo e alcance, admitir essa definição para qualquer operação que não seja classificável como operação com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos. Então é o seguinte, a lei ela não vai se ater ao conceito tradicional de operação nem de serviço, mas qualquer transação que transmita algum benefício econômico pode ser objeto da incidência do IBS e CBS. Então a norma constitucional deu um conceito ampliado para a lei, ela pode abarcar novos fatos. E por que isso? Porque a ideia do IBS e CBS é ter uma universalidade. Praticamente, a gente vai ver que praticamente todas as receitas de uma empresa vão ser objetos da incidência do IBS e da CBS. Agora vamos ver a parte de bens materiais. Bens materiais é que tem existência corpórea. Essa parte da incidência do IBS e da CBS é a parte mais fácil e se assemelha, numa primeira aproximação, a todos os fatos geradores que são objeto de incidência do ICMS, o tradicional ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Mas a gente pode partir dos fatos de ICMS, mas entender que é um conceito amplificado. Qualquer operações com bens materiais pode ser objeto de fatos geradores do IBS e CBS. Então é pegar os fatos geradores do ICMS como uma primeira aproximação, mas saber que ele pode ser ampliado. Professor, e a parte com serviços? Uma primeira aproximação da incidência do IBS e CBS seria também considerar todos os serviços que estão hoje no campo de incidência do ISS, Imposto sobre Serviços. Só que, como mencionamos, o conceito de serviço também pode ser ampliado, né? Normalmente, tem o conceito tradicional de serviço, que é a obrigação de fazer de um prestador para um tomador, né? Só que esse conceito pode ser muito ampliado, né? Por exemplo, locação, que não é de bens móveis, que hoje não é objeto do ISS, pode ser objeto do IBS e da CBS. Estão entendendo, gente? Então, tá sendo útil até agora esse vídeo? Não esqueçam de dar o seu like, tá? Que mais? Agora nós vamos ver a parte de incidência da IBS e da CBS que é totalmente fora do campo tanto dos atuais ICMS e ISS, que é operações com bens materiais. Então, o que são bens imateriais? Que não têm existência corpórea. Eles podem sim ser objeto IBS e da CBS. Vamos a alguns exemplos. Transmissão, direito de uso de marcas, patentes, designs industriais, direitos de imagem, acesso a banco de dados de clientes, por exemplo, domínios de internet, redes de relacionamento, propriedade intelectual ou direitos autorais, direitos de franquia, né? Enfim, qualquer outro bem imaterial que possua valor econômico e tenha sua transmissão não vedada por lei. Então, veja que o campo do IBS e CBS se ampliou bastante. Isso que vocês têm que ter em mente. Então, estabeleça uma regra geral. A princípio, todas as receitas da empresa podem ser passíveis objetos do IBS e da CBS. Certo? Essa é uma primeira aproximação. Uma coisa que está fora é receitas financeiras, por exemplo, as receitas das aplicações financeiras de uma empresa não financeira, por exemplo, a remuneração que uma empresa tem de um CDB ou de uma aplicação financeira, isso não está abarcado no campo de incidência do IBS e do CBS, mas todas as outras estão, né? Óbvio que isso é uma primeira aproximação, né? Esse vídeo é muito resumido. Tem casos de imunidade constitucional, que são, por exemplo, as receitas de operação de exportação, e outros casos de não incidência em isenções,
que estarão previstos na lei do IBS-CBS. Então, a princípio é universal, mas óbvio que tem coisas que foram retiradas, né, ou pela norma constitucional ou pela lei do campo de incidência, tá? Gostaram, gente? Recomendo que vocês vejam meus artigos, me sigam no LinkedIn, tá? É só procurar Luiz Pagano e meu LinkedIn tá aí, o link vai estar na descrição. Lá vai ter muito material gratuito para vocês me acompanharem. Bom, esse vídeo foi apenas uma introdução ao tema. Vocês não imaginam que dá para dar uma aula de fatos geradores do IBS-CBS, que vai ser o maior tributo do Brasil, em apenas poucos minutos. É indispensável quem atua na área tributária dedicar tempo para o estudo. Todos os dispositivos constitucionais devem ser repassados, em especial o artigo 156A completo, seus incisos e seus parágrafos. Também os fatos geradores estão no projeto de lei complementar do IBS-CBS. Eles estão mencionados principalmente entre os artigos 4º e 7º do PLP 68/2024, que pode ainda ser aprovado com algumas alterações, mas que já vale a pena vocês darem uma lida. E aí, você quer dominar todos os aspectos constitucionais dos fatos geradores do IBS e do CBS? Tem um link do meu curso na descrição, o curso Princípios Constitucionais da Reforma Tributária. O link está na descrição. E lá tem aulas específicas sobre os fatos geradores do IBS e da CBS. A proposta desse vídeo não foi esgotar o assunto, né, gente? Vocês entenderam um pouco como que é o tamanho do desafio que vocês têm para se preparar para a reforma? Só um alerta, já em 2026, o IBS e a CBS serão cobrados com alíquotas simbólicas, mas já a empresa e os profissionais que atuam na área tributária já têm que saber identificar os fatos geradores e lançar nos documentos fiscais e demais obrigações acessórias. E a empresa que você trabalha já está fazendo mapeamento das atividades e planejamento dos novos procedimentos? Bom, é bom começar o quanto antes. Então, gente, inscreva-se e ative o sininho para ficar ligado. Te vejo nos próximos vídeos.